Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus que nós acabamos de ouvir nos convida a refletir sobre esse estado de vigilância que deveria ser para nós uma regra de vida. Vivermos sempre atentos, praticando o bem. É essa a maravilhosa mensagem que o Senhor nos dá. Esse cingir-se, estar pronto e esperando, é uma necessidade que nós, seres humanos, temos dentro de nós. E o que nos distrai? Quais são as coisas que nos tiram desse estado de vigilância? Pensemos por um momento na nossa vida, cada um pode refletir sobre as suas próprias dificuldades, para poder analisar bem o que é que nos tira desse estado de vigilância. Quais são as distrações que nós temos? Quantas vezes nos descuidamos de algo tão essencial como a oração? Maria Santíssima, nossa mãe, que nesses dias é venerada de uma maneira tão intensa, tão forte nesse santuário, ela nos faz um convite constante, um convite intenso, a imitarmos a sua atitude de prontidão. Maria sempre pronta, sempre atenta. Maria que não se deixa levar pelas distrações da vida. E certamente, uma das coisas que fez com que nossa mãe Maria Santíssima tivesse sempre atenta foi o conhecimento que ela acumulou ao longo da sua vida sobre a palavra de Deus. E é justamente prestando ouvidos à palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, que nós ficamos atentos para aquilo que nós fazemos. Para algumas pessoas hoje, praticar o mal, praticar a iniquidade, ficou algo tão corriqueiro que ele nem se dá conta. Faz assim e nem percebe que está agindo de maneira malvada, maldosa, cruel. Nos aproximando de nosso Senhor Jesus Cristo e deixando com que Ele ilumine a nossa vida, nós seremos capazes de perceber quando nossas atitudes não são boas. A primeira leitura de hoje também nos fala sobre esse projeto maravilhoso que Deus tem de unir todas as coisas, a começar unindo o ser humano, derrubando todas aquelas barreiras que nós mesmos construímos e que nos dividem, que nos separam. E certamente o Espírito Santo de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é aquele que nos possibilita essa unidade,
que faz com que todas as barreiras caiam por terra. Mas é preciso permitir que o Espírito Santo haja em nós. É preciso deixar que a nossa vida seja conduzida por Ele. E não existe outra maneira de se deixar conduzir pelo Espírito Santo senão cultivando uma vida de oração. Às vezes nós nos interrogamos na nossa caminhada espiritual, mas como é que eu posso perceber que eu estou me deixando guiar pelo Espírito Santo? Pela minha prática de vida, por aquilo que eu faço. Se as minhas atitudes são boas, se as minhas atitudes não são motivadas pela maldade, pelo egoísmo, se eu não fico planejando o mal para os outros, se eu não fico sempre esperando o pior dos outros, se eu não fico sempre pensando o pior dos outros, é sinal de que eu estou me deixando conduzir pelo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, fonte de toda a bondade, de toda a misericórdia. O Espírito Santo de Deus que une e que não separa. Quando nós nos deixamos conquistar, por exemplo, pela fofoca. O Papa Francisco ultimamente tem batido tanto nessa tecla porque é uma das piores pragas da humanidade e da igreja, a fofoca. Quando nós nos deixamos levar pela fofoca, fiquem certos que nós não estamos nos deixando guiar pelo Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Quando uma pessoa chega perto da gente com todas as boas intenções e diz assim, sabe, olha o que me disseram, pode saber que ali já é o Satanás que tomou conta. Já é o Satanás que tomou conta. Não tem mais. Viu? E quem se deixa impregnar pela fofoca faz com que o Espírito Santo vá para longe dele, porque é maldade. É maldade. As pessoas más, as pessoas que praticam a iniquidade, elas são mais abertas à fofoca do que aos dons do Espírito Santo. Até se ilude, achando que se deixa guiar, mas as suas atitudes mostram o contrário. E cada um de nós deve se confrontar com isso, meus irmãos e minhas irmãs. Por quê? Porque é um perigo para a nossa alma. Aquilo que o Evangelho nos adverte hoje é um perigo que nós devemos evitar. Caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão aqueles que assim os encontrar, aqueles que estiverem prontos. Felizes aqueles que estiverem prontos no momento em que o Senhor chegar. Porque muita gente se deixa levar por aquele pensamento, tem tempo. Sim, no momento certo eu vou mudar a minha maneira de agir. Daqui a pouco eu melhoro. Não, devagar eu vou mudando. Não, a mudança tem que ser feita agora. E cada um refletir sobre a sua própria atitude. Quem se regozija com o bem dos outros, com a desgraça dos outros, quem fica sempre na espreita, esperando para que o outro possa tropeçar e cair, esse não é discípulo de Cristo. Não é. O discípulo de Cristo cultiva a bondade no seu coração. É a maior lição que Nossa Senhora nos dá. A humildade que ela cultiva no seu coração, que é fonte de bondade, que não espera o mal para os outros, que não deseja o mal para o próximo, que não se regozija pela desgraça alheia. Hoje não é raro nós encontrarmos pessoas que riem quando vem a desgraça dos outros. Mas tem também quem finge, mas por dentro gosta. Meus irmãos e minhas irmãs, procuremos pensar sobre tudo isso. A palavra de Deus cada dia nos oferece a possibilidade de rever nossas atitudes, de fugir da maldade, da falsidade, da fofoca, da intriga, da inveja. Vamos pegar um ponto que também é muito perigoso, a inveja. A inveja, ao contrário do que se pensa, ela não destrói somente a outra pessoa que é invejada, não, mas destrói o invejoso. O invejoso é o principal prejudicado. Pode até parecer que não, mas o invejoso, aquele que sempre está olhando para as coisas dos outros com desejo que fossem suas,
Aquele que sempre acha que a situação do outro está melhor do que a sua, é uma pessoa que não vive. É um verme. É um verme. Não consegue produzir nada de bom, nem para ele, nem para a humanidade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que ter muito cuidado. E tenhamos cuidado com essa maldita fofoca, com essa miséria, que faz com que tantas pessoas que podiam estar fazendo bem se tornem semeadores do mal. E não foi para isso que Deus nos chamou à vida. Não foi para isso que nós nascemos. O Senhor nos chamou para fazer o bem, para construir unidade, não para ficar esperando sempre a desgraça alheia. E o Evangelho de hoje nos convida a estarmos com a lâmpada acesa. E que lâmpada é essa? É a lâmpada da nossa fidelidade, do nosso compromisso com Deus. É a lâmpada da nossa fé. Não uma fé fingida, não uma fé de conveniência, mas a fé verdadeira, aquela que faz com que as minhas atitudes sejam diferentes, porque um dia eu quero chegar à salvação e não à perda da minha alma. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.